Fala galera, beleza? Luiz aqui de novo para mais um vídeo da Investe um Tempo. E no vídeo de hoje eu vou trazer uma análise completa do terceiro trimestre de 2020 da empresa Localiza. Então, se você quiser saber mais sobre a empresa e entender um pouquinho do desempenho dela nesse último trimestre, fica comigo até o final desse vídeo porque eu tenho certeza que você vai gostar. Bom, eu tô aqui na tela do meu computador e antes de falar um pouquinho sobre desempenho, eu vou falar um pouquinho da empresa para vocês. Bom, o nome da empresa é Localiza Rent a Car. Só pelo nome você percebe que ela é uma empresa de locação de carros, ela aluga carros para pessoas físicas, pessoas jurídicas e tudo mais. O código de negociação dela na bolsa é RENT3. Ela atua no setor de consumo cíclico / aluguel de carros. Então, como eu disse, ela aluga carros para as pessoas ou para empresas. O tipo de ação que ela tem em circulação é ON, porque ela está situada no novo mercado. Isso quer dizer que ela só pode emitir ações ordinárias e com 100% de tag along. Ela tem um valor de mercado de 47,6 bilhões e com base nisso a gente pode considerar ela uma mid cap. E ela tem um free float nas ações de 78,39%, o que é um free float bem elevado que te proporciona bastante liquidez e muitas negociações. E além disso, ela não tem um controlador com mais de 50% das ações sobre o seu poder. Ela está sob o controle sim de certas pessoas, só que é por acordo de acionistas. Bom, e a Localiza é uma das maiores redes de aluguel de carros da América do Sul em números de agências, e sua plataforma é completamente integrada e é composta pelas divisões de aluguel de carros, gestão de frotas e venda de seminovos. Então, ela divide os seus negócios em 3 partes, que é aluguel para pessoas físicas e pessoas jurídicas individualmente, aluguel de frotas, ou seja, aluguel de vários carros ao mesmo tempo para uma empresa ou para uma pessoa jurídica qualquer, e também na venda de seminovos. Então, ela pega os carros que ela alugou, que estão mais velhos, e vende eles quando eles deixam de ser rentáveis para a empresa, digamos assim. Como eu disse, a divisão de aluguel de carros é responsável pelo aluguel de carros em agências localizadas em aeroportos e fora de aeroportos. Os aluguéis são realizados por empresas, pessoas físicas, em negócios ou lazer, motoristas de aplicativos, entre outros. E a área de franchising, que é a parte de franquias, é responsável por franquear o aluguel de carros no Brasil e na América do Sul. Então, além de ter lojas próprias, a Localiza também tem franqueados. Ela franquia suas lojas para outras pessoas e recebe com isso. A divisão de frotas terceiriza frotas para empresas com base em contratos de longo prazo. Sua frota é personalizada de acordo com as solicitações de cada cliente. Então ela tem um portfólio mais diversificado de modelos, cores e marcas em relação ao aluguel de carros padrão. E devido à necessidade de constante renovação da frota, a Localiza desativa os carros usados, que são vendidos em sua maioria diretamente aos consumidores finais. E ela faz essa venda para o consumidor final através da Localiza Seminovos. Dessa forma, a companhia maximiza o valor de recuperação dos ativos, reduzindo a depreciação dos carros e o investimento líquido para a renovação das frotas. Então ela utiliza a receita de venda desses carros para comprar novos carros para renovar a sua frota. E depois de conhecer um pouquinho sobre a empresa, a gente pode ir agora para a análise das forças de Porter. E a primeira força de Porter que a gente vai analisar é o poder de barganha com fornecedores, que no caso eu considero alta devido à escala proporcionada pelo tamanho da empresa, que por sua vez proporciona descontos muito bons para ela. Então ela compra carros com descontos muito bons para poder rentabilizar em cima desses carros. Depois ela vende esses carros por um preço também, digamos, muito bom, e com isso ela vai renovando sua frota e tem uma renovação constante e muito boa. E a segunda força de Porter é a ameaça de produtos substitutos, que eu considero baixa. E eu considero baixa pois em termos financeiros o aluguel se mostra muito mais vantajoso por evitar a imobilização de capital. Então muitas vezes pode ser muito mais vantagem para uma pessoa ter dinheiro em caixa, ter dinheiro no banco e alugar um carro por um preço bem menor do que imobilizar esse dinheiro num carro que você depois vai vender por um preço bem mais baixo. Então isso é uma vantagem que eu acredito que esse perfil do brasileiro de adquirir cada vez mais automóveis ou casas vai reduzir um pouquinho e eles vão ver a vantagem que é você não imobilizar o seu capital. E apesar da penetração de aplicativo de mobilidade como o Uber ou 99pop, muitas vezes os veículos desses motoristas que dirigem nesses aplicativos alugam os carros para poder manter suas atividades.
Então, ao invés de pensar no Uber como um rival da Localiza, eu creio que eles estão mais como aliados, já que na Localiza esses motoristas podem conseguir preços melhores para alugar carros, dirigir eles no Uber ou em outros aplicativos de mobilidade. A terceira força de Porter é o poder de barganha com clientes, que eu também considero alto. Isso também por causa da sua escala e pelo seu tamanho. E eu considero alto porque a escala proporcionada pelo seu tamanho e a malha distribuída por todo o país possibilita melhores preços para os clientes. Então ela consegue alugar por um preço menor do que pequenos players do mercado, mas mesmo assim tem uma rentabilidade muito boa. E a última força de Porter é a ameaça de novos entrantes, que no caso da Localiza eu considero uma ameaça mediana. Isso porque o setor tem uma baixa barreira de entrada, então se você quiser abrir uma empresa de locação de carros, não tem muitas barreiras para você criar. Você pode ir lá e começar o seu negócio. Porém, esse é um mercado que necessita de muito capital para manter. Então é um setor de muito capital intensivo. Você precisa de muito dinheiro para manter esse negócio. Tanto que as empresas desse setor são um tanto quanto alavancadas em relação a outros setores da bolsa. E por isso eu considero a ameaça de novos entrantes mediano. E partindo para a análise SWOT, que nada mais é do que as forças e fraquezas da empresa e as oportunidades e as ameaças, ou seja, são basicamente as vantagens internas e externas da empresa. A gente tem aqui que as forças da empresa são escala, marca forte e rating. E a escala é uma força porque ela proporciona vantagens para a empresa na hora de comprar, alugar e vender os automóveis que ela tem nos ativos. Então isso proporciona uma redução de custo para ela e um aumento de receita, o que é uma força que eu acredito que seja muito boa para a empresa. Além disso, a marca proporciona segurança para a empresa porque ela tem uma marca muito forte no mercado. Então, em qualquer lugar que você vá, que você vê a marca dela, você sabe que é uma empresa de aluguel de carro que é muito boa, muito bem consolidada e muito grande. E o rating alto dela proporciona aquisição de dívida a um custo bem menor do que outras empresas desse mesmo setor, porque ela é uma empresa com um rating muito alto e isso proporciona segurança para quem empresta dinheiro para ela. E a última força que eu vi na Localiza é a maximização dos ativos, e com isso eu quero dizer que ela aproveita os máximos ativos que ela tem e ela não para por aí, porque depois ela vende esses ativos para adquirir novos. Então ela tem uma maximização dos ativos e ela utiliza de forma muito boa, e isso é uma força que eu acredito que ela tenha. Em relação às fraquezas, a gente tem o capital intensivo, já que esse capital intensivo faz com que ela tenha muita dívida, e isso pode ser um problema para ela caso ela passe por dificuldades ou caso a economia passe por dificuldades. E ela tem o risco de crédito, que nada mais é do que quem alugou não pagar o aluguel corretamente. Então, toda empresa que aluga seus ativos tem esse problema de risco de crédito de inadimplência, o que pode ser uma fraqueza na empresa. Nas oportunidades, a gente tem o mercado internacional, então a gente tem a possibilidade de expansão no mercado internacional, que hoje em dia para a Localiza é pouco penetrado, mas que pode vir a se expandir no futuro. A gente também tem a expansão do setor, tanto aqui no Brasil quanto lá fora, então é um setor que vem crescendo muito, principalmente por causa do aluguel de carros para aplicativos de mobilidade e pela mudança de pensamento das pessoas que, ao invés de imobilizar seu dinheiro em carros, alugam eles. E a última oportunidade é o desempenho econômico, então, assim como várias outras empresas, a Localiza se beneficia do crescimento da economia, e isso pode ser uma faca de dois gumes, mas caso a economia vá muito bem, a empresa também pode ir muito bem. E por último, na parte de ameaças, a gente tem o desempenho econômico, como eu falei, é uma faca de dois gumes. Se a economia for mal, a empresa também pode ir mal. Outra ameaça que a gente pode ver é a barreira de entrada, já que não tem muitas barreiras para entrar nesse setor. Então é um setor de muito fácil entrada, qualquer um que faça esse tipo de aluguel, que abra uma empresa, pode concorrer com ela. Isso pode ser um problema. E por último, a tributação. Isso porque a empresa é muito vulnerável a tributos e caso a legislação mude, a rentabilidade dela pode vir a ser afetada por causa desses tributos. Então eu considero uma ameaça porque essa questão da tributação pode mudar a qualquer momento na situação que a gente está agora. Indo para a parte de análise do terceiro trimestre de 2020, a gente tem aqui a frota média alugada na parte de aluguel de carros, um aumento de 5,4%, que foi de 131 mil automóveis alugados para 139 do terceiro trimestre de 2019 para o terceiro trimestre de 2020.
E como a gente vê ali, a frota média alugada da divisão de aluguel de carros apresentou um crescimento de 5,4%, o que é muito bom, já que a gente está passando por um momento difícil de recuperação em relação à pandemia. Já na parte de aluguel de frotas, a gente teve um aumento de 8,6% do terceiro trimestre de 2019 para o terceiro trimestre de 2020, que foi uma frota média alugada de 54 mil para 59 mil. Um crescimento muito bom, apesar do momento que a gente está passando. O sistema da Localiza, incluindo franqueados, possui aproximadamente 279 mil carros, representando uma queda de 6,7% em relação ao terceiro trimestre de 2019, e redução de 13,4% em relação ao ano de 2019. E esse ajuste no tamanho da frota teve o objetivo de trazer a taxa de utilização para patamares normalizados no contexto da pandemia. Então, eles reduziram o número de carros e isso, como vocês vão ver mais para frente, proporcionou um caixa maior para ela lidar com essa situação de pandemia de uma forma mais segura. Então, isso aqui pode ser um ponto ruim, já que ela tem menos automóveis para alugar, mas ao mesmo tempo pode ser algo bom, já que ela vai ter mais dinheiro para lidar com a crise que a gente está passando agora. Em relação à dívida, como eu falei, a Localiza é uma empresa um pouco mais endividada por causa do setor em que ela está localizada, que é de muito capital intensivo, mas apesar disso, a geração de caixa operacional e a redução da frota nesse trimestre contribuíram para o fortalecimento do caixa, como eu falei para vocês. Então ela vendeu mais carros, ela tem menos carros para alugar, mas ela tem mais dinheiro em caixa. E com isso ela encerrou o terceiro trimestre de 2020 com 4,4 bilhões de reais em caixa. E esses 4,4 bilhões equivalem à sua dívida até 2023, até a dívida que vence em 2023. Então isso proporciona uma segurança para ela, já que ela tem um período grande aí de caixa para poder lidar com essa dívida. Em relação à receita, a gente teve um aumento da receita de 2,5 bilhões para 3 bilhões, o que representa um aumento de 18,8% do terceiro trimestre de 2019 para o terceiro trimestre de 2020, uma alta considerável, levando em consideração que a gente está no meio de uma crise. Aqui a gente tem um gráfico da receita em relação à parte de aluguel de carros da Localiza, então eu separei aqui a receita entre as partes de negócios dela. Como a gente pode ver, no terceiro trimestre de 2020, a frota média alugada da divisão de carros apresentou um crescimento de 5,4% em relação ao terceiro trimestre de 2019. Então, como eu falei para vocês lá no começo, ela teve um aumento de 5,4% na frota média alugada, e nessa mesma base, ela teve uma queda na receita devido à redução de 3,8% na diária média, que vem se recuperando de forma consistente. Então ela teve que reduzir esses preços durante a pandemia, mas esses preços de aluguel já vem aumentando com o tempo, ela vem aumentando aos poucos. Então é por isso que ela teve um resultado impactado nesse terceiro trimestre de 2020 em relação à receita, pelo menos nessa área de atuação. E ela teve essa redução nos 9 primeiros meses do ano, e no terceiro trimestre também, como vocês podem ver, nos primeiros 9 meses foi de menos 0,5% e nesse último trimestre foi de menos 0,3%. Sempre levando em consideração que ela está num momento difícil por causa da pandemia e isso vai reduzir o resultado dela sim, mas ela tem lidado bem com essa questão. Outro ponto é que nos primeiros 9 meses de 2020, ela teve um aumento de 10,8% na frota média alugada, mas a receita caiu, isso quer dizer que ela diminuiu o preço para alugar os carros. Foi uma medida que ela teve para lidar com a pandemia. No terceiro trimestre de 2020, a divisão de gestão de frotas teve um crescimento na frota média alugada de 8,6%, como eu falei para vocês, e teve um aumento na receita também de 9,4%. Isso quer dizer que, diferente da parte de aluguel, ela não teve que reduzir os custos, não teve que reduzir o preço para a alocação dessa gestão da frota. E nos 9 primeiros meses de 2020, ela teve um aumento na frota média alugada de 14,2% e ela teve um aumento na receita de 13,6%, o que é algo muito bom, já que mostra que ela não teve que reduzir seus preços para essa parte de gestão de frotas, mesmo durante a pandemia. Nessa parte, a gente tem o gráfico de número de lojas de seminovos, de venda de seminovos, em relação à venda de seminovos. Como a gente pode ver, nos primeiros 9 meses, a gente tem uma redução de vendas por causa do fechamento das lojas no mês de março e abril, apesar do aumento do número de lojas. Mas no terceiro trimestre de 2019 para o terceiro trimestre de 2020, a gente vê um aumento ali em relação ao número de carros vendidos
cerca de 10 mil carros a mais ela vendeu nesse trimestre, e isso mostra uma recuperação nesses últimos 3 meses que a gente está vivendo. Então isso mostra que ela passou pela crise e que agora já está no momento de recuperação. A Localiza Seminovos terminou o trimestre com 129 lojas, como eu falei para vocês, de seminovos, 4 a mais do que o segundo trimestre de 2020, em 88 cidades do Brasil. Os volumes de vendas retomaram os patamares pré-pandemia, o que contribuiu para a redução dos custos de venda por carro. E por último, em relação ao lucro líquido, a gente teve um aumento de 59% do terceiro trimestre de 2019 para o terceiro trimestre de 2020. Isso mostra que, apesar desse período que a gente passou, que a gente está passando agora, a empresa se mostrou resiliente e aumentou seu lucro apesar das dificuldades que a gente viu, que eu falei para vocês. Então, ela teve um desempenho muito bom. O lucro dela passou de 204 milhões no terceiro trimestre de 2019 para 325 milhões, um aumento de 59%. E esse aumento deu muito por conta do aumento do EBITDA de 103 milhões, com a retomada dos volumes e preços de aluguel de carros e seminovos. Então ela vendeu mais carros e ela conseguiu manter o aluguel de carros e está retomando os preços e está aumentando os preços agora dos aluguéis. Outro ponto que contribuiu para esse desempenho foi a redução da depreciação em 43,8 milhões, que foi impactada pelo aumento no preço dos carros. Então ela estima a depreciação com base no preço do carro. E isso impactou consideravelmente o resultado dela, que aqui no caso reduziu a depreciação e consequentemente aumentou o lucro. E por último, a redução das despesas financeiras de 39,7 milhões por conta da redução da taxa de juros. Então a dívida que ela adquiriu teve uma redução na taxa de juros e isso impactou na diminuição das despesas que ela tem com essas dívidas. Bom, essa aqui foi a minha análise de Localiza. É uma empresa que eu considero muito boa, que está na minha watchlist para possíveis aquisições. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não esqueça de deixar seu like aqui embaixo e conferir o próximo vídeo que eu vou deixar aqui na tela para vocês, porque eu tenho certeza que, assim como esse que eu trouxe agora, o próximo também vai te ajudar muito. Pelo vídeo de hoje é isso, valeu e tchau, tchau!